Pode seguir, Soraya. Tá. Bem, irmãs, estão todos ouvindo bem? Deixa eu só aparecer uma mensagenzinha aqui, ó. Peraí. Ô, Magela, vem aqui um pouquinho. Aqui, ô, Miguel, acho que foi essa hora que eu apertei errado, para apertar esse aqui, né? Ok, agora vamos começar. Amém, amém, amém. Irmãs, boa noite. Para mim é uma alegria muito grande poder estar junto das irmãs essa noite, né? Quando a Selma me convidou, né? Eu falei para ela, eis-me aqui, fiquei muito feliz, porque é uma maneira da gente poder servir o Senhor, né? Uma oportunidade que eu tive de poder estar mais junto do Senhor e comunhão com o Senhor, para poder levar essa palavra para as irmãs e ganhar do Senhor, né? E passar para as irmãs também. O tema da reunião é amor e equilíbrio, e o versículo que foi separado foi 2 Timóteo, de 1 a 7, que diz o seguinte: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, baseado nesse versículo e também no livro, né, que as irmãs estão desfrutando, que é Uma Mulher Corajosa em Construção, o capítulo 22, né, que fala sobre Débora e Jael, né, mulheres de muita coragem, Débora e Jael. Então, eu tirei algumas notas de rodapé aqui da Bíblia da Mulher e fiz algumas anotações aqui que eu quero compartilhar com as irmãs agora. O livro de Juízes, ele foi escrito numa época em que o povo foi infiel a Deus, né? Praticando tudo aquilo que ele tinha alertado sobre não praticar. Eles deixaram de amar, de obedecer a Deus. A gente pode lembrar, né, que lá em Êxodo 24, o Senhor tinha feito uma aliança com o povo, né? E o povo disse para o Senhor, né? Tudo que o Senhor falou, faremos. Então, devido às quedas, né? Eles saíam do caminho, se arrependiam, o Senhor, né, conduzia de novo. E uma maneira do Senhor disciplinar o povo foi permitindo, né, as nações vizinhas escravizar e oprimir Israel. Mas sempre o Senhor se manteve fiel e, junto com as provações, ele colocou líderes, né, para libertar o seu povo, né? O governo dos juízes, ele não era um governo hereditário, né? Porque o próprio Deus que escolhia quem ia ser o juiz, né? Toda essa época do período de juízes durou mais ou menos 400 anos, né? Eles exerciam a sua liderança a nível local. Débora, ela foi a única juíza que liderou de uma forma a nível nacional, né? Então, lá em Juízes 4, a partir do versículo 4, começa falando, né? Nessa época, Débora, uma profetisa casada com Lapidote, julgava e liderava Israel. Ela se assentava debaixo da conhecida tamareira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel costumavam vir até ela para que ajuizasse sobre suas causas e questões. Né? Uma coisa assim que a irmã colocou no livro, né? Essa questão dela atender ao ar livre, né? E de não ter barreiras, né, com as pessoas, né? Ela era uma pessoa acessível, né? Mostrando para nós, né, a importância de nós também sermos irmãs acessíveis, né? As pessoas saberem que nós estamos à disposição do Senhor e também prontos para ajudar as pessoas, né?
E nessa época, continuando aqui em Juízes 4, ele fala que Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, da tribo de Naftali, e declarou: o Deus de Israel, em verdade, te ordena, prepara-te, toma contigo 10.000 homens dentre os filhos de Naftali e os filhos de Zebulon, e vai ao monte Tabor. Eis que farei com Cícera, o chefe do exército de Jabim, marche com seus carros e suas tropas até o rio Quizon, a fim de guerrear contra ti. Contudo, eu entregarei em tuas mãos e tu os vencerás. Né? Uma palavra aqui que me tocou muito essa questão de prepara-te, né? Hoje, irmãs, o Senhor vem falar para cada uma de nós: prepara-te, prepara-te. A gente tem visto, né, todas essas coisas que têm acontecido, como a volta do Senhor está cada dia mais próxima, né? E essa questão do preparar é hoje, né? Porque é hoje que nós temos essa oportunidade de ouvir do Senhor, né? De nos dispor ao Senhor também, né? E aí, continuando, então Baraque rogou a Débora: se tu vieres comigo, eu irei. Mas assegurou: que seja como pedes. Certamente irei contigo, contudo não será a tua glória desta empreitada, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E levantando-se prontamente, partiu Débora com Baraque em direção a Quedes. Cícera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro e todas as suas tropas, de Azerote a Goim ao rio Quizon. Um detalhe aqui é que fala que os exércitos que possuíam carros de ferro, eles eram praticamente infalíveis, né? Eles sempre ganhavam as guerras por causa desses carros de ferro, né? E continuando aqui, então Débora afirmou a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. Porventura não marchou na tua frente? Em seguida, pois, Baraque desceu do monte Tabor e 10.000 soldados após ele. E a média encheu Cícera de pânico e aniquilou todos os seus carros de ferro e todo o seu numeroso exército diante de Baraque. Mas pela providência de Deus, amadas, uma tempestade transformou o ribeiro Quizon em um lamaçal, impedindo a movimentação das carruagens. Então o Senhor mandou uma chuva e aquela região ficou lama, né? E na lama os carros de ferro não conseguiriam andar, né? E Cícera saltou do seu carro de ferro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e soldados inimigos. Todo o exército foi morto a fio de espada. Não sobrou um só adversário vivo. Cícera, contudo, fugiu a pé em direção à tenda de Jael, esposa de Éber, o queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Saindo Jael ao encontro de Cícera, ofereceu-lhe: entra, meu senhor, entra na minha tenda, não temas. Ele prontamente aceitou o convite e ela o cobriu com tecido. Então ele lhe rogou: dá-me, peço-te de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um recipiente feito de couro que tinha leite, deu-lhe de beber e o cobriu de novo. E Cícera recomendou à mulher: põe-te alerta à entrada da tenda. E há de ser que, se vier alguém te perguntar: há alguém aqui? Responde imediatamente: não. Então Jael, esposa de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele. Ele encravou a estaca na têmpora, atravessando-lhe a cabeça até fincar na terra. Ele dormiu profundamente, vencido pelo cansaço, e assim morreu. E eis que surge Baraque perseguindo a Cícera. Jael saiu ao seu encontro e anunciou: vem e te mostrarei o homem que procuras. Ele entrou com ela e contemplou Cícera caído, morto com a estaca atravessada nas têmporas. Nessa época, os homens lá do Antigo Oriente, eles consideravam uma desgraça morrer pelas mãos de uma mulher, né? E, por ironia, a vitória sobre os cananeus é um exemplo da estratégia divina de guerra, né? O poder de Deus, né, que provocou aquela inundação, fazendo os carros não se movimentarem, derrotou a força do inimigo. Tinha o exército, né, que estava contra Israel era muito maior, né?
mas o Senhor era com o povo, né? E apesar de serem poucos guerreiros, né? E continuando aqui, lá em Juízes 5, tem o canto de Débora, né? No versículo 6, fala assim: nos dias de Sangar, filha de Anate, nos dias de Jael, os caminhos retos estavam desertos e os viajantes usavam atalhos tortuosos. Então, a gente percebe aqui, né, nesse versículo, qual era o ambiente que Jael vivia, né? Hoje nós também podemos passar por desertos em nossa vida, né? Assim como Jael. Mas a gente tem que crer que existe um Deus, que ele está no trono e ele está no controle de tudo, né? E ele já preparou a vitória para cada uma de nós, para nossa família e para a igreja, né? Aqui no versículo 7, né, os guerreiros de Israel haviam desaparecido, já tinham desistido de lutar, até que te levantaste, ó Débora, até que te levantaste para ser mãe de Israel. E no finalzinho, lá no 24 e 25, fala assim, que Jael seja bendita entre todas as mulheres, Jael, esposa de Éber, o queneu, seja ela a mais feliz das mulheres que vivem em tendas. Cícera pediu-lhe água, leite ela lhe trouxe, numa taça digna de um príncipe, serviu-lhe coalhada. E lá no versículo de Juízes 5:31 fala assim, assim pereçam todos os teus inimigos, ó Yahvé, mas todos que te amam brilhem como o sol, quando se levanta na sua força. E a terra experimentou paz e descanso durante 40 anos. Lá no início de Juízes, fala que o povo já estava vivendo 20 anos de opressão, né? E depois dessa intervenção, né, através da Débora e da Jael, eles puderam experimentar 40 anos de descanso, né? E aqui fala assim, né, sobre todos os que te amam brilhem como o sol quando se levanta na sua força. A luz de Deus está em cada uma de nós, né? O Senhor fala que nós somos a luz do mundo, né? Então nós devemos brilhar para alcançar as outras pessoas, né? Eu fiz umas anotações aqui para falar um pouco sobre Débora e sobre Jael, né? Débora significa abelha, né? E a abelha, a gente sabe que ela tem um importante papel na polinização, né? Hoje, nós também podemos ser consideradas como abelhas, né? Que estamos fazendo a polinização da palavra do Senhor, né? Através também da ferramenta que nós temos hoje, que é o Posso Orar por Você também. A gente está podendo alcançar muito mais pessoas, né? Com a palavra do Senhor. E a questão também da gente ter hoje as redes sociais também ao nosso favor, né? Poder propagar a palavra através do Instituto Vida para Todos. Eu aqui no meu WhatsApp, eu sempre coloco naquele status, quando tem as mensagens do Instituto Vida para Todos, eu coloco lá o horário da mensagem, onde vai ser, qual que é o título, a gente pode colocar versículos, divulgar os livros, né? Uma coisa assim, o alimento diário que está disponível hoje também lá, né, no aplicativo, que é gratuito para as pessoas, né? A gente pode divulgar, que as pessoas se alimentarem da palavra do Senhor, né? Também fala que a abelha ele é um inseto laborioso, disciplinado. Seu sistema é extraordinariamente organizado, que ela carrega o peso equivalente a 300 vezes o seu. As abelhas visitam quase 4 milhões de flores para produzir 1 quilo de mel.
são os únicos que produzem alimentos que são consumidos pelos humanos. Então, como a senhora tinha falado, né, eu sou nutricionista, né? Então, na nutrição, a gente vê que tanto o própolis como os produtos do mel, eles são usados para imunidade, para o sistema imune, né? Para ajudar no sistema imune das pessoas, né? Hoje, por causa do Covid, as pessoas têm usado o própolis também para melhorar seu sistema imunológico, né? E nós podemos ajudar o sistema imunológico das pessoas também, através da palavra do Senhor, através de levar a palavra do Senhor para as pessoas, né? De servir as pessoas. Para que elas tenham também essa imunidade contra as coisas desse mundo tenebroso, né? Hoje a gente vê tantos ataques, tantas coisas, né? E as pessoas sofrendo, né? Como ovelhas que não têm pastor. E nós temos esse alimento para fornecer para as pessoas, né? E aqui também fala que uma abelha visita em média entre 50 e 1.000 flores por dia. Com a língua, a abelha recolhe o néctar das flores e guarda em sua bolsa, que é uma vesícula melífera. Depois ela volta para a colmeia e o néctar vai passando de abelha em abelha. Amadas, o néctar ele passa de abelha em abelha. Nós temos recebido a palavra profética e, ao compartilharmos entre nós, nós estamos passando esse néctar de uma para as outras, né? Fala dessa questão delas visitarem as flores, né? Então, assim, nós também podemos estar nos encontrando mais vezes, né? Muitas vezes a gente não tem intimidade umas com as outras, né? A gente só se encontra na reunião, às vezes é muito rápido, e a gente precisa estar mais junto, né? A gente precisa se conhecer mais para poder estar se ajudando, né? Muitas vezes eu não sei o que está passando com a irmã, né? Só se conta, oi, tudo bem, mas nem paro para ouvir. Então, a gente também tem que aprender a ouvir, né? A não ficar imaginando coisas da nossa cabeça, né? Mas estar sempre junto umas com as outras, tendo comunhão, né? Ser amigas e irmãs, né? Lá em Apocalipse tem um versículo, eu não anotei o capítulo aqui, mas está escrito assim: Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança, na fé em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, testemunho de Jesus. Então, no começo ele fala assim, né? Irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança. Irmãs, nós precisamos ser esse tipo de irmã com as outras, né? A gente ser companheiras no sofrimento, no reino e na perseverança. Realmente não deixar ninguém para trás, né? A gente se estimular umas às outras, né? E também fala, né, da questão de Débora ser mãe de Israel, né? Uma coisa interessante, né? Acho que a maioria de nós aqui somos mães, né? Algumas podem ser até já são avós, né? E a gente sabe, né, como essa missão ela é árdua, né, assim vamos dizer, né, para cada uma de nós, né? Porque uma mãe ela tem que alimentar, ela tem que cuidar, instruir, proteger, disciplinar, né? E também não só dar o alimento físico, né, mas também o alimento espiritual desde pequenos, né? Como está escrito lá em Deuteronômio, né? Ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles quando estiverdes sentados em casa, nos momentos em que estiverdes andando pelos caminhos, ao deitardes e quando levantardes, para um novo dia. Então, a gente ter esse costume desde pequeno já incutir no Senhor a palavra dos nossos filhos, a palavra do Senhor, né?
E uma coisa que eu sempre ouvi, e é real mesmo, né? Que muitas vezes eles não vão prestar atenção no que você está falando, mas no exemplo que você está dando, né? Quantas vezes os nossos filhos veem a gente tendo comunhão com o Senhor, sabe? Não, nesse momento eu não posso interromper a minha mãe, porque ela está em comunhão com o Senhor, né? Então, de estar meditando na palavra, de ler com eles, né? E eu sempre tive costume dos meus filhos pequenininhos, eu sempre li antes deles dormir um salmo, né? Então, essa palavra ela vai sendo colocada dentro do coração deles, porque uma hora eles vão crescer e eles têm que falar o meu Deus, não é o Deus da minha mãe e do meu pai, mas é o meu Deus, né? Jael. O significado do nome Jael é cabra montês, né? Aí eu anotei aqui umas curiosidades sobre essa cabra montês, né? Ela habita em montanhas. Ela tem alta capacidade de escalar montanhas e viver a elevadas altitudes. Né? O que isso traz para nós, irmãs? Né? É uma palavra que nós temos recebido do irmão nesse último tempo, né? Que nós somos lá do alto. Aleluia, porque nós somos lá do alto, né? O nosso lugar, ele é nas regiões celestiais. Lá a nossa vitória é certa, né? Então, você subir uma montanha, se você pensar, né? Poxa, pensar em escalar montanhas, né? É uma coisa trabalhosa, cansativa, né? Mas depois que você está lá em cima, você já até esquece, né? Que você está ali na presença, né? Mas como também foi dito na mensagem da conferência de jovens, né? O irmão falou, você vai para o monte, né? Recebe a palavra, tem comunhão com o Senhor, mas também você desce para levar o alimento para as pessoas, né? Jael, ela se viu numa situação difícil, né? Porque o marido dela, ele era o Heber, era queneu, ele tinha feito uma aliança com os inimigos de Israel. A situação aqui fala que os israelitas, eles eram parentes distantes, né, dos queneus, porque eles eram identificados como filhos de Oreb, que era o sogro de Moisés. Na época que Moisés andou lá com o povo e Oreb era queneu, né? Então eles criaram tipo uma familiaridade meio distante, né? A decisão e os atos de Jael comprovaram sua lealdade aos israelitas e ao seu Deus, né? Jael, ela sabia que Deus podia mudar toda aquela situação. O seu marido, ele não era um com ela, mas ela permaneceu fiel ao Senhor. Ela demonstrou que o inimigo não era bem-vindo em sua casa, né? Quando o Cícera chegou na casa dela, ela recebeu ele, mas ela já tinha um plano para exterminar o inimigo, né? Uma vez eu ouvi uma mensagem falando que lá na região de Israel, quando uma pessoa chega, para você demonstrar que ela é bem-vinda, você oferece água para ela beber, né? Como forma dela saber que ela é bem-vinda, né? E água é uma coisa muito preciosa lá, né? Porque eles têm muita falta de água lá, né? Tinham, né? Naquela época. E ele pediu água, mas ela deu leite para ele, porque ele não era bem-vindo na casa dela. Então, irmãs, também a gente tem que tirar uma lição daqui, né? A gente não deixar brecha para o inimigo entrar na nossa casa, né? A gente está apercebida de todas as coisas. Nossa casa, ela tem que ser um lugar onde o Senhor reina, né? No alimento diário dessa semana, não sei se vocês também estão na semana 3, né? Então, na semana 3, no domingo, a gente leu, né, Gálatas 5,
E aí, no versículo 16 e 25, falava de dois tipos de andar, né? O andar peripatel e o estoiquel, né? No versículo 16, o termo peripatel indica o andar diário e comum ao realizar todas as tarefas domésticas ou do dia a dia. Então, assim, a gente está no espírito o dia todo, né? A gente está fazendo nosso trabalho, está invocando o Senhor. Eu aqui em casa eu gosto muito de, quando eu estou na cozinha, fazendo o serviço lá da cozinha, eu coloco uma mensagem, ou coloco o hino para ouvir, e vou cantando, e assim, é tão edificante para cada um de nós, porque você vai entrando naquele hino, daqui a pouco você está orando, você está em comunhão com o Senhor, né? E isso enche a sua casa do bom perfume de Cristo, né? Isso traz paz para a sua casa. E no versículo 25, a palavra andar no grego é stoikel, que indica um andar em marcha, como um exército. As igrejas formam esse exército, todos andam sob a direção da palavra profética. Esse é o caminho para viver no Espírito, como está escrito lá em 2 Timóteo, né? Porquanto Deus não nos concedeu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aqui, com relação a esse andar de exército, de igreja, né? Hoje a gente tem recebido o falar do Senhor que nós precisamos servir ao Senhor, né? Hoje o Senhor precisa e conta com cada uma de nós. A gente realmente tem muitas tarefas para fazer, né? São mãe, esposa, tem trabalho fora, tem serviços ao Senhor, mas o Senhor fala, né? Busque em primeiro lugar seu reino, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Tudo o Senhor, ele faz com equilíbrio, apenas nós precisamos confiar no Senhor, que ele vai direcionar todas as coisas, né? Hoje, eu acordei cedo, como sempre, e eu faço o café da manhã, e depois eu sento na sala aqui, e vou ler a Bíblia, e fazer as orações, e ler o alimento diário. Mas também hoje é o dia que eu tenho aula de inglês, 10 horas da manhã. E tinha esse compromisso com as irmãs também, e eu não tinha feito a tarefa de inglês, porque eu estava envolvida, né, com a mensagem, e eu tinha que fazer a tarefa antes de ir para a aula, né? Mas eu sentei para ler, né? E aí meu marido falou, mas você já fez a tarefa? Eu falei, não, depois eu faço a tarefa. E eu sentei, fiz as minhas leituras, e tive comunhão com o Senhor, levantei, fui me arrumar, e aí depois sentei para fazer a tarefa. Fiz a tarefa, terminei. Irmãs, ainda sobrou 1 hora antes da aula. Eu ainda pude adiantar o almoço para poder ir para a aula. Então, o Senhor, ele é conosco, né? O Senhor é conosco. Né? A gente tem apenas que confiar, né? Débora e Jael, elas confiaram no Senhor de todo o coração, né? Elas estavam num ambiente em que as coisas não colaboravam, né? A gente vê aí a situação, né? Mas elas foram fiel ao Senhor. O Senhor tinha uma palavra e elas confiaram na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor, né? O Senhor se mantém sempre fiel. Então, a gente tem que colocar nossas intenções diante do Senhor e confiar. Dar primazia para eles, irmãos. Senhor Jesus. Aí, até a irmã, lá no fim do livro das Mulheres em Construção, ela pôs um hino, né? Mas aí eu me lembrei, por causa desse versículo que nós lemos em 2 Timóteo, né? Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O hino S92, ele fala, né, que nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, somos feitos filhos seus, pois não recebemos o espírito de escravidão para vivermos em pavor e inquietação, mas recebemos o espírito de filiação, firmados clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai, né?
E fala que se com ele sofremos, seremos também com ele glorificados. Nós não recebemos o espírito de covardia, irmãs, né? E somos filhos de Deus, nós podemos clamar, né? A gente que é mãe, a gente orienta nossos filhos, se preocupa com nossos filhos, né? Mas podemos estar orando por eles, mas quem está no controle de todas as coisas é o Senhor, né? Nós temos que confiar nossos filhos, nossa família ao Senhor. Todas as coisas confiar no Senhor, né? Lá, agora eu vou passar aqui para as minhas experiências. Vou contar um pouco da minha experiência com o Senhor para as irmãs, né? Eu sou casada há 27 anos, esse ano vai fazer 28. Eu tenho 2 filhos, a Sara, que tem 27, e o Miguel, que tem 18 anos. Né? Meu marido se chama Geraldo Magela, e eu me formei em nutrição, eu já tinha a Sara, né? A Sara tinha 6 anos. 6 ou 8 anos, mais ou menos. Né? E eu queria exercer minha profissão, mas também, como era só a Sara queria ter um irmão, aí eu fiquei grávida logo que eu me formei, e aí nasceu o Miguel, e o Senhor me mostrou que a minha missão, naquele momento, era ser mãe, né? Muitas vezes a gente tem uma profissão e, e tem essa missão de ser mãe, e a gente pode, às vezes, muitas irmãs têm que colaborar em casa, não tem, né? Mas se a gente puder dedicar, né, para os nossos filhos, isso não é um tempo perdido, né? É um tempo valioso que a gente vê que o mundo está tentando infundir coisas nas crianças desde pequenininha, né? A gente vê criancinha, bebezinha já com o celular na mão para a mãe ficar tranquila, e o que está sendo incutido na cabeça das crianças, né? Então, a nossa missão de mãe também é muito importante, é um serviço ao Senhor também, né? Nosso primeiro serviço ao Senhor, né? E eu comecei a reunir no ano de 2000, e quando eu comecei a reunir, logo 6 meses depois, ia ter a conferência de jovens, e esse foi meu primeiro serviço. Me chamaram para ser monitora. Eu nem sabia o que era ser monitora, né? Mas eu queria estar servindo, né? A minha alegria era estar servindo. Então, eu fui ser monitora. E foi uma experiência maravilhosa, né? E depois as irmãs me colocaram no serviço de criança. Falaram assim, Soraya, você tem filho pequeno, né? Tenho. Então, você vai para o serviço de criança. Aí eu disse, amém. Também não sabia como fazer, né? Mas a bênção de você estar servindo, ela é muito grande. E não é só as crianças que ganham, né? A gente ganha muito servindo, né? Você tem que depender muito do Senhor, você tem que estar em comunhão com o Senhor, primeiramente, né? Se esvaziar, porque muitas vezes a gente quer colocar, né? Igual hoje eu compartilhando com as irmãs essa mensagem, eu pedi para o Senhor, Senhor, eu não quero ser eu falando, né? Mas o Senhor falar através de mim, né? Então a gente tem que se esvaziar para o Senhor fazer as coisas em nós, todo o serviço, né? E servir no serviço de criança, e depois o serviço de poder levar os jovens para as conferências. Também nós servimos bastante e tinha que fazer lanche para vender, a gente fazia, tinha que fazer almoço, a gente fazia para vender, e era uma alegria. Tem dificuldades porque nós somos diferentes, irmãs, cada um tem o seu jeito de fazer, mas quando a gente está junto, o Senhor vai nos coordenando, né? Vai nos moldando, né? Cada um, né? E assim, você trabalhar junto,
você é moldado pelo Senhor e a igreja, ela ganha, né? Porque todos somos edificados juntos, né? Senhor Jesus. E eu praticamente eu pude servir em todos os serviços e agora a gente está no serviço de limpeza também, né? E é muito bom servir o Senhor, porque o Senhor, através do serviço, o Senhor nos guarda, né? E nos leva a perseverar. Porque muitas vezes a gente não está ali servindo, a gente vai desanimando, porque é como se a gente não tivesse função, né? Por isso que o Senhor, ele nos compara com um corpo, né? O corpo, ele funciona, né, perfeitamente. Você vê que o cérebro manda o comando, eu posso movimentar as minhas mãos, eu posso mexer minhas pernas, né? Eu posso abrir a minha boca, eu posso falar, eu posso ouvir, né? Tudo de forma coordenada, né? Então, o Senhor quer nos levar a isso, a servir todos de forma coordenada. E a gente tem que pedir para o Senhor, né? Senhor, me mostra aonde o Senhor quer que eu sirva, né? Mas mesmo que eu também não saiba onde eu posso servir, eu posso me dispor, né? Chegar, irmã, eu não sei fazer esse serviço, né? Por exemplo, de criança, né? Eu não sei como servir as crianças, mas eu quero aprender. Então, quando a gente se dispõe, né? Aí o Senhor acha caminho para trabalhar em nós e a gente poder servir, né? Senhor Jesus. Aqui a gente vai passar também por muitas tribulações, né, amados? Eu mesmo, eu tive muitos momentos de tribulação, de tristeza, perdas na minha família, minha mãe e as minhas irmãs, elas tiveram câncer e foi praticamente quase na mesma época. Em menos de 2 anos, as 3 faleceram, né? Mas foi um momento que eu pude estar muito em comunhão com o Senhor, sabe? É um momento de dor, mas é um momento de dependência. E depois, quando o Senhor leva, você vai sentir, você vai ficar triste, vai sentir saudade, mas você vai sentir uma paz no coração, porque o Senhor sabe todas as coisas, né? Eu posso não entender, mas o Senhor sabe todas as coisas. Quando a minha mãe ficou doente, eu pude cuidar dela e passar esse tempo com ela, né? E também foi o tempo que a Lídia, a nora da Selma, estava grávida também, né? E era muito maravilhoso, né? Porque eu servi a minha mãe e eu também pude servir a Lídia, né? Porque ela passava muito mal com o enjoo. E às vezes eu chegava lá da minha mãe, ela já estava deitada aqui no sofá de casa me esperando, a Lídia, né? Então, cuidar dela também, né? E tudo é pelo amor do Senhor, né? Tudo vai ficando dentro do nosso coração, vai nos fortalecendo, vai nos levar a perseverar, né? E uma coisa importante é que a gente precisa realmente estar junto. Essas reuniões que tem, né, que vocês têm toda semana, é uma reunião muito importante, né? Porque vocês podem estar compartilhando, a gente compartilha a palavra, mas a gente pode compartilhar também o nosso dia a dia, as nossas dificuldades, porque eu preciso saber também para poder ajudar, para poder orar uns pelos outros, né? Eu anotei um versículo aqui também que é importante. Lá em 1 Timóteo fala, né? 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, irmãs, nós também precisamos cuidar de nós mesmas para poder cuidar de outras pessoas, né? A nossa questão física, mas vocês podem fazer exercício físico, ou fazer uma caminhada, é uma coisa importante. A alimentação também é uma coisa importante.
Não é questão de você fazer dieta, vou deixar de comer carboidrato, vou comer proteína, vou comer isso, vou comer aquilo, né? O Senhor, quando nós estamos conectadas com o Senhor, todas as coisas funcionam com equilíbrio, né? Então, eu posso comer de todas as coisas, né? E o Senhor pode me conduzir a comer na quantidade certa também, né? A gente procurar perceber os nossos sentidos, né? Hoje em dia as pessoas estão desconectadas dos sentidos de saciedade. Elas não sabem quando tem fome, quando tem fome, o que querem comer, comem por ansiedade, por tristeza, por alegria, né? Então a gente tem que se conectar no momento de comer também. Vou comer agora, você prestar atenção no que você está comendo, mastigar devagar, né? Sentir o alimento dentro da boca, né? Agradecer ao Senhor pelo alimento, Senhor Jesus. Também cuidado emocional, cuidado psicológico, né? A gente precisa ter realmente uma irmã para a gente compartilhar as nossas, às vezes a gente é meio tímido, não consegue, mas pelo menos uma irmã a gente tem que ter, aquela irmã que a gente possa levar, né, as nossas dores, ela possa ouvir, possa orar. A questão não é nem de você falar, né? Ah, faz isso ou faz aquilo, mas é a questão de estar junto, né? A questão da gente se acolher umas às outras, né? É isso, irmãs, né? Eu tenho para compartilhar com vocês. E espero que o Senhor continue trabalhando no coração de cada um de vocês, que o Senhor avance na igreja em Valinhos, né? Que todas as irmãs tenham um coração como o de Débora, disposto a servir o Senhor, né? E a igreja cresça em vida e em número da glória do Senhor. Amém. Se emocionou também, né, Soraya? Pois é. Se emocionou também. Eu